o meu nome é Francis Lane e no vídeo de hoje eu estarei fazendo a resenha do livro 50 Tons Mais Escuros, escrito por essa escritora que eu não vou me arriscar a pronunciar esse nome. Bom, gente, antes de falar desse livro, eu te aconselho que se você tem menos de 18 anos, para de assistir esse vídeo, porque esse vídeo não foi feito para você por conter assuntos com conteúdo adulto, tá? Bom, antes de começar o vídeo, eu quero mencionar que se você ainda não assistiu a primeira resenha que eu fiz do primeiro livro, eu vou deixar aqui na descrição, tá? O link do primeiro vídeo, porque se você pegar o vídeo desse segundo vídeo, você não vai entender muito. Então, primeiro assista a primeira resenha e depois você venha comigo assistir essa daqui. Bom, gente, eu tinha mencionado que eu estava começando a ler o primeiro livro de 50 Tons de Cinza. E aí eu tinha contado pro meu namorado que eu estava lendo esse livro, ele não gostou muito. E ele tinha me ameaçado na época que se eu continuasse lendo, ele estaria contando para os meus pais. Só que aconteceu, eu contei tudo o que eu tinha feito para continuar lendo. Enfim, acabou que eu tava querendo muito ler o segundo livro, porque eu queria muito saber o que tinha acontecido da história. Só que eu fiquei com um pouco de vergonha, porque eu falei assim, tá, eu quero comprar, mas e aí? Eu tenho vergonha de estar lendo esse livro perto das pessoas e tenho mais vergonha ainda de estar comprando determinadas coisas relacionadas a esse assunto. Mas a curiosidade estava demais, eu acabei indo no sebo, um lugar que não tem muita gente, e aí eu comprei o segundo livro. Bom, gente, vamos contar sobre um pouquinho como que é esse livro. Esse livro retrata sobre a história de Anastasia e Sr. Grey, tá? E no primeiro livro eles tinham brigado, então esse livro já começa com eles brigados, tá? E aí começa a contar a história deles. E aí é quando José, amigo de Anastasia, que é um fotógrafo, ele resolve fazer uma exposição e convida a Anastasia para ir nessa exposição. A Anastasia, quando chega nessa exposição, ela se depara com 6 quadros enormes. E quem é que está estampado naqueles quadros? Isso mesmo, ela está estampada nesses 6 quadros. Aí, esses quadros estão à venda, tá? E aí, do nada, tem a informação que todos os quadros foram vendidos. E aí, as pessoas querem saber quem foi que comprou aqueles quadros. E aí, adivinha quem comprou os 6 quadros? Isso mesmo, Sr. Grey. Ele comprou 6 quadros, que era muito caro, de Anastasia. E ele comprou o quadro porque ele tinha muito ciúmes de Anastasia e ele não queria que ninguém ficasse vendo a beleza dela, tá? E aí, ele pega e ele entra na exposição e pede para conversar com a Anastasia, então ele convida ela para sair e para eles conversar. A Anastasia, ela acaba aceitando e eles vão jantar e começam a conversar. E aí, Grey, ele fala que ele tá muito arrependido do que ele fez com ela e pede para voltar. E ele pede ainda que ele quer ajustar algumas coisas no contrato, que nem os limites, as punições. Ele quer ajustar algumas coisas que acaba sendo muito assustador para a Anastasia. E aí a Anastasia acaba concordando, tá? E eles voltam e começa todo aquele envolvimento romântico. E aí, nesse livro entra a personagem que se chama Leila. Leila era uma das submissas de Christian Grey no passado. Só que eles não têm mais nada, só que Leila não aceita o término e ela começa a perseguir o Grey e a Anastasia. Então ela começa a perseguir o casal e começa a entrar na casa, sabe? A bicha é louca. E aí, a Anastasia fica um pouco com medo daquilo tudo. E acontece uma viagem que Christian Grey tem que viajar de helicóptero. E aí, do nada, alguém mexeu no helicóptero e o helicóptero cai. E aí todo mundo fica chorando, todo mundo fica preocupado, porque depois que o helicóptero caiu, Christian Grey sumiu e ninguém mais sabe sobre ele. E todo mundo fica chorando, fica triste, enfim. Aí acontece que Christian Grey volta
tá? Não tinha acontecido nada com ele só tinha acontecido uns arranhão. E a Anastácia começa a chorar porque estava muito feliz que Christian Grey tinha voltado. E aí eles decidem voltar para o quarto de jogos. Se você não sabe o que é quarto de jogos, eu te aconselho a ler o livro, hein, gente? Bom, eles voltam para o quarto de jogos, tá? E aí começa a contar um pouco da história de Christian Grey, o lado obscuro dele, porque ele gosta desse lado sadomasoquista, tá? Ele gosta muito desse lado pervertido, desse lado meio louco. E aí esse livro começa a contar um pouco dessa história, começa a contar o porquê que ele gosta e como que ele entrou nisso, tá? E, gente, muitas vezes, conforme eu vou falando desse livro com meus amigos, muitas pessoas criticam o Christian Grey, que ele é um cara que bate mulher, que ele é um cara violento, que ele é um cara que não presta, enfim. Bom, lendo o livro, eu entendi um pouco do lado do Christian Grey. É sério dizer que nada justifica ele fazer o que ele faz com as mulheres, mas lendo o livro, apenas lendo o livro, você vai entender o que aconteceu com ele, por que ele é um cara revoltado, o que aconteceu na infância dele, e esse livro vai dando pontos relacionados a isso. E o sadomasoquismo, eu não tô conseguindo pronunciar esse negócio. Sadomasoquista, enfim, esse negócio aí acaba meio que ajudando ele a se libertar, sabe? Ele começa a ser uma pessoa menos pior do que ele seria. Enfim, eu não quero entrar nesse assunto porque você tem realmente que ler o livro para entender o porquê o Grey é assim, tá? E não é porque o fato dele bater em mulher, tipo assim, as pessoas pensam só porque ele bate em mulher que ele tá, tipo assim, batendo, mas não é isso. Enfim, você tem que entender do negócio para entender o porquê ele faz isso, tá? Bom, aí começa a contar um pouco do passado obscuro de Christian Grey. E aí a Anastácia começa a meio que curar Christian Grey. Ela começa a entender o porquê ele é assim e ela começa a dar todo um apoio. Eles começam a ter um envolvimento mais forte e Christian Grey começa a ficar romântico. Ele começa a tratar a Anastácia melhor. Ele para com esse lado meio obscuro e passa a mudar determinados pontos, tá? E o livro simplesmente vai te prendendo de uma forma muito boa e você realmente começa a gostar do livro. Porque eu confesso que o primeiro livro eu não tinha gostado, era um livro que fala muito palavrão, muito ruim. Eu não gosto do primeiro livro, tá? Mas a partir do segundo livro eu comecei a gostar muito mais dessa história. Porque Grey começa a ficar romântico e meio que você começa a gostar da história deles. Bom, e não contando com tudo isso, entra ainda um segundo personagem que se chama Jack. Jack, ele é chefe de Anastácia. E Jack, ele é lindo e tal, e ele começa a assediar Anastácia. Até que acontece que ele ataca Anastácia para tentar fazer determinadas coisas. E Christian Grey fica muito nervoso com aquilo e acaba comprando a empresa e despedindo Jack. Porque, né, ele tem dinheiro para fazer isso. E aí Jack resolve se vingar de Christian Grey. E aí fica um dilema. O que será que vai acontecer com essa história? Será se Anastácia e Christian Grey vão ficar juntos? Será se Jack e Layla tentam matar um dos dois? O que vai ser o rumo desse livro? Bom, gente, você só vai saber mesmo se você ler o livro, mas eu aconselho que ele é muito legal, tá? Ele realmente é legal. Não fica ouvindo os comentários negativos das pessoas, não, tá? Se você tem vontade de ler, você vai lá e lê. Não fica com medo do que as pessoas vão pensar, não. E, gente, tem o filme. E o filme realmente é muito legal. E hoje em dia, meu namorado gosta... Ele não gosta de ler, isso é fato. Mas ele gosta dos filmes, ele gosta das músicas, enfim. Eu fiz meu namorado gostar de 50 Tons de Cinza. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um curtir para me ajudar.
E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana terá um vídeo novo. É isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.